Como derrubar um preconceito histórico? Ao longo dos séculos, a homossexualidade já foi entendida de várias formas e mesmo com a evolução em tantos campos, o assunto ainda gera um entendimento polêmico e até violento. Para conversar sobre a história da homossexualidade, o Sala de Convidados Entrevista de hoje convida Luiz Correia Lima. Ele é padre jesuíta com formação em filosofia e teologia, é doutor em história e professor do Departamento de Teologia da PUC-Rio. Luiz, muito obrigada pela sua presença no Sala de Convidados Entrevista. É um prazer, Yasmin, estar aqui com vocês. Eu estou muito feliz por essa oportunidade. Obrigada, Luiz. Eu quero começar entendendo um pouco essa sua formação tão múltipla, né? E como é que, o que te levou a pesquisar essa questão da homossexualidade? Bom, na verdade, esse trabalho nasceu do meu ministério de sacerdote, encontrando pessoas gays nascidas e criadas na igreja, e que viviam conflitos, assim que descobriam a sua condição. E tendo a chance de vir trabalhar na universidade, eu comecei a buscar caminhos. Então encontrei caminhos na pastoral, no acompanhamento espiritual dessas pessoas, e na universidade surgiu a chance de formar um grupo de pesquisa, registrar no CNPq, e aí fazer discussões sobre textos, oferecer cursos de extensão, acompanhar dissertações. Então, as coisas foram confluindo, as oportunidades foram se abrindo. Quer dizer, é um caminho de aceitação e não enfrentamento. Ou seja, como é que você pessoalmente, quero começar com essa questão mais pessoal mesmo, como é que você pessoalmente entende a questão da escolha, da opção sexual? Como é que você vê isso? Pois é. Para mim ficou claro e evidente que não se trata de escolha. Muitas pessoas homossexuais já me disseram: padre, se fosse para escolher, eu não teria escolhido. Pelos próprios problemas, pelas dificuldades que as pessoas enfrentam com a rejeição, com a hostilidade que existe na sociedade. É uma condição, ninguém escolhe. E, enfim, é algo que por muitos séculos foi tratado como uma abominação, até da metade do século XIX em diante foi tratado como doença até poucas décadas atrás. Então é algo que ainda está no imaginário coletivo como uma doença ou abominação, mas hoje a gente vê que isso é diferente e é preciso que as pessoas se aceitem, se assumam, é preciso que as famílias aceitem, as instituições também, incluindo a igreja. Não é um trabalho fácil, mas é um caminho inexorável que tem que ser trilhado. E necessário, não? Necessário, sem dúvida. Agora, quando se fala em religião e homossexualidade, a sexualidade em si é muito polêmico. Onde é que fica o maior desafio para você? Se é que tem um só, né? Eu acho que são muitos. São vários, mas a questão da sexualidade é complexa para o cristianismo. O cristianismo tem uma forte herança da tradição grega, de um certo desprezo da corporalidade. Apesar desse desprezo da corporalidade, essa desconfiança em relação à sexualidade, o sexo heterossexual com fins procriativos acabou tendo um status aceitável no cristianismo, na história do cristianismo, embora ainda com uma certa culpabilização. Então, compreender outras sexualidades não heterossexuais ainda é um desafio grande, mas que precisa ser enfrentado. Agora, falar de homossexualidade sem pensar no desejo, sem discutir a existência do desejo é inevitável, né? Sim. É impossível, né? É o que trata a chamada teoria de gênero. Porque normalmente se pensa, quer dizer, o sujeito tem um corpo masculino ou feminino, então tem uma compreensão de si masculina ou feminina, tem desejos pelo outro sexo e práticas sexuais e uma função social correspondentes. Quer dizer, a teoria de gênero problematiza essa correspondência absoluta. Então a pessoa pode ter o corpo de um homem, o corpo de uma mulher, mas pode ter uma outra compreensão de si mesmo, uma outra autopercepção e pode ter desejos e práticas sexuais que não correspondem à expectativa daquele corpo. Quer dizer, é a chamada heterossexualidade compulsória, que vigorou na nossa cultura ocidental por muitos séculos, mas que hoje está sendo problematizada e está sendo, vamos dizer, amplificada, quer dizer, está sendo diversificada. Você está querendo me dizer que é possível, então, para um religioso aceitar que existam 6 bilhões de sexualidades?
Você acredita, assim, que cada ser humano compõe um tipo de olhar sobre a sua própria sexualidade? Eu aceito que as sexualidades são várias. Mesmo a homossexualidade, alguns falam de homossexualidades, no plural. E aí tem a sigla LGBT, né? Lésbicas, gays, que vai bissexuais, mudando, né? travestis e transexuais, o T já é para os dois, e agora já querem acrescentar o I, que são os intersexuais. Há uma outra teoria nesse campo, que é a teoria queer. Queer, que quer dizer extravagante em inglês, que afirma que as sexualidades não são fixas. Elas não constituem identidades fixas, mas que elas são maleáveis ao longo da vida. Eu creio que para algumas pessoas isso é válido. Não para todos. Algumas pessoas acabam tendo uma sexualidade, vamos dizer, definida, que carregam por toda a vida. Mas, de fato, as sexualidades e homossexualidades. E é possível, então, a gente contar uma história da homossexualidade dentro da história humana? Claro. Você consegue ver um marco ali de início, por exemplo, dessa história? Ou isso sempre aconteceu, sempre existiu? Olha, o que nós chamamos de homossexualidade já existe no mundo animal. Mais de 450 espécies já são conhecidas que têm indivíduos homossexuais. Entre os mamíferos, 71 espécies identificadas. Nos primatas existe, no chimpanzé, no macaco bonobo e no ser humano também. Então, quer dizer, isso já vem do mundo animal. No passado não havia o termo homossexual. Ele é criado na segunda metade do século XIX. E na antiguidade greco-romana, a prática sexual não classificava o sujeito. Isso é algo que vai vir bem depois. A tradição judaico-cristã traz o conceito de sodomia, que foi a tentativa de estupro feita aos hóspedes do patriarca Ló, que gerou o castigo divino. Isso está no livro do Gênesis, capítulo 19. Esse pecado grave foi identificado com o homoerotismo e permaneceu por séculos como sendo um pecado nefando, algo que nem poderia ser dito, que atraía a ira divina. E era duramente punido, era crime, e os culpados eram julgados pelo tribunal eclesiástico. E, os acusados eram julgados pelo tribunal eclesiástico e os culpados eram entregues ao poder civil para serem punidos, desde com prisão ou até com pena de morte. Uma rápida interrupção, Luiz, antes de você continuar, até que eu acho essa história interessantíssima. Mas assim, a Bíblia prega isso de alguma forma? Eles têm uma base no texto da Bíblia? Porque isso é uma discussão também, né? Algumas pessoas dizem que sim, que tem, outros dizem que não, que isso é mal entendido, cada um interpreta de uma forma. Onde é que está isso? Onde é que pode ter esse entendimento bíblico? Então, vou tentar falar rapidamente. Na Bíblia, existe uma heterossexualidade universal, uma compreensão de que Deus criou o homem para a mulher para o homem, para se unirem por toda a vida e procriarem. É aquilo que o livro do Gênesis diz, crescei-vos e multiplicai-vos. Mas, na verdade, o livro do Gênesis foi escrito quando o povo de Israel era cativo, era prisioneiro na Babilônia. Então, e era um povo minoritário. Então foi escrito não para criar uma superpopulação no planeta, mas para o povo sobreviver e continuar existindo como povo, como cultura e como religião. Mas essa heterossexualidade universal passou para a tradição. Então, havia uma interdição. Israel não podia ter os costumes dos outros povos. Era proibido de uma série de coisas, inclusive se proibiu o homoerotismo. E isso passou para o cristianismo. Inclusive nos escritos do apóstolo Paulo. A religião sai dessa antiguidade também, né, do Velho Testamento. Nesse contexto. Por isso, a sodomia foi logo já no primeiro século, o pecado de Sodoma foi logo no primeiro século identificado com o homoerotismo. E quando o cristianismo se torna uma religião dominante, no final do Império Romano e na Idade Média, logo a sodomia é criminalizada. E isso vai até o século XVIII. No século XIX, para justamente retirar o homoerotismo do âmbito religioso e moral, se criou o termo homossexual. Mas aí ele passa a pertencer ao âmbito médico e à patologia. Então, quer dizer, deixou de ser considerado um pecado nefando, que não podia se dizer, para se tornar uma doença, uma inversão. E aí, o tratamento dele não era menos perverso, porque a gente tem, inclusive no Brasil, na primeira metade do século XX, pessoas homossexuais internadas em hospícios, médicos que sugeriam o tratamento com choque elétrico a pessoas homossexuais. E essa patologização vai até os anos 70, aí que começa a mudar.
E por fim, a Organização Mundial de Saúde retirou a homossexualidade da lista de doenças nos anos 90. Quer dizer, então, essa despatologização é algo muito recente, mas a homossexualidade continua na cabeça de muita gente como perversão, como doença. Basta ver que entre os palavrões mais ofensivos que existem, estão aqueles que se referem à condição homossexual ou a relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo. Então, a homofobia, essa versão homossexualidade ainda está presente na cultura. Essa homofobia, posso dizer que, então, ela acontece principalmente pelo que se diz que é normal ou anormal diante do entendimento social em cada momento, não é isso? Sim. E é uma coisa que está muito arraigado, que chega a ser até irracional. E fica mais forte até do que prega a Bíblia também, que é a aceitação, que é você ter um entendimento de que cada pessoa tem seu espaço e que a agressão muitas vezes, quer dizer, se confunde um pouco, né, esse entendimento bíblico. Porque também não há nada que pregue a violência contra uma pessoa que seja homossexual na Bíblia. Na verdade, sim. Porque no Antigo Testamento, sim, é uma interdição que devia ser punida com pena de morte. Mas isso está situado naquele contexto. Agora, nós não podemos ler a Bíblia como se vivêssemos há 2.500 anos atrás. Claro. Quer dizer, não basta simplesmente ter um entendimento do que a Bíblia diz. É preciso saber o que significa para nós hoje o que a Bíblia diz. A gente faz esse exercício de interpretação já em muitas outras partes. Por exemplo, a Bíblia está escrita dentro do horizonte de uma cosmologia antiga, onde a Terra não se move. O Salmo 93 atualiza, diz, né? O Salmo 93 diz, a Terra está firme, inabalável. E isso até o século XVII foi entendido literalmente. Daí a razão do conflito entre a igreja e a ciência, o caso Galileu, por causa desse entendimento literal. Mas justamente a mudança da ciência, o avanço científico, permitiu colocar a gente num novo horizonte, em que a Terra se move e essas passagens bíblicas são entendidas de uma outra maneira. Da mesma forma, a questão da heterossexualidade universal. Isso faz parte de uma antropologia antiga daquele tempo. Mas hoje a gente tem evidência de que não é doença, não é reversível, então nós não podemos tratar como foi tratado na antiguidade. É preciso fazer uma releitura, porque isso faz parte da própria dinâmica da Escritura. Jesus foi um homem muito livre diante da lei. Ele ensinou que a lei foi feita para o homem e não o homem para a lei, que Deus ama incondicionalmente. E ele veio para trazer o jugo leve e o fardo suave. Então a gente precisa contemplar esses âmbitos. Precisa atualizar sempre, né, Luiz? Atualizar sempre, trazer para esses diversos âmbitos, senão nós não vamos trazer o jugo leve e o fardo suave para essas pessoas, nós vamos continuar oprimindo essas pessoas, reforçando a homofobia. Não vai levar a lugar nenhum, só a violência. Luiz, eu vou precisar fazer um rápido intervalo, estou adorando a conversa. A gente volta já, não saia daí. Estamos de volta conversando sobre a história da homossexualidade. Comigo no estúdio, Luiz Correia Lima. Ele é padre jesuíta e doutor em História, professor do Departamento de Teologia da PUC. Luiz, a gente vinha conversando sobre várias questões que aconteceram na história da religião, na história da humanidade mesmo, que foram marcando a evolução de como a homossexualidade se coloca para a sociedade. E aí vem a questão, né? A família hoje, que já evoluiu em tantos... Vamos chamar de evolução, porque eu acho que é o mais entendido hoje, mas a família hoje, ela já se prepara, já tem um entendimento melhor da homossexualidade. Como é que a família lida hoje? Em que momento a gente está? Bom, acho que a gente pode falar das famílias também no plural, porque essa questão hoje está se visibilizando. Não se pode dizer que existe mais homossexualidade hoje do que no passado, mas a homossexualidade hoje ela é mais visível, as pessoas estão se assumindo. E as famílias estão tendo que lidar com esse problema. Quem não é homossexual, ou tem um parente próximo que ou um parente distante, ou um colega de trabalho, ou um vizinho. Quer dizer, ninguém escapa dessa questão. E aí, na questão da família, há uma diversidade. Por exemplo, mesmo pais que são liberais, que têm amigos homossexuais, quando descobrem que um próprio filho é homossexual,
a pessoa fica um pouco desbalanceada. Inclusive, gente com quem eu já conversei que precisa de um tempo para assimilar. Mesmo as famílias notícia. mais liberais, né? Mesmo as famílias mais liberais vivem um impacto por um certo tempo. Quer dizer, esse impacto não significa que seja rejeição, mas até para a pessoa arrumar as coisas dentro da cabeça de que tem um filho gay. Agora, existem também famílias homofóbicas. Há pais que dizem prefiro um filho morto que um filho gay. Ainda, né? Ainda, e isso é devastador, porque há casos de suicídios de pessoas homossexuais, há casos também de depressão, tristeza profunda pela qual muitos passam. Por isso que é tão importante enfrentar a homofobia, combater a homofobia nas escolas também. É preciso combater a homofobia para que as pessoas não caiam em depressão, não cometam suicídio, né? Ou não vivam uma vida com uma baixa estima enorme. Agora, a gente está num momento interessante, então, até para se falar disso, né, Luiz? A gente acabou de ter a aprovação pelo Supremo Tribunal Federal da união estável homoafetiva. O que isso traz? Que momento é esse que a gente está vivendo para a história da homossexualidade, para a aceitação? Você acha que isso traz mais aceitação, leva o assunto para as escolas, por exemplo, para a imprensa? Ou isso também pode trazer de volta mais atos homofóbicos? Enfim, como é que você entende? Que tradução a gente tem desse momento? Eu penso que há um acirramento dos ânimos, à medida que as dos coisas... Dos dois lados, né? Dos dois lados, à medida que o assunto vem à tona. Mas não há como haver avanços sem o assunto ser trazido à tona. E essa decisão do Supremo significou uma tradução para o mundo jurídico de uma reivindicação dos movimentos sociais de algum tempo. Na verdade, se a gente situar na história dos direitos humanos, há uma primeira fase dos direitos humanos que é a restrição do poder do governante. Os direitos civis, liberdade de ir e vir, direito à propriedade, à vida, etc., né? A inviolabilidade do domicílio. Depois a gente tem direitos políticos, de votar e ser votado, sufrágio universal, direitos sociais, salário mínimo, etc., redução da jornada de trabalho. E uma quarta geração de direitos humanos, que são o direito das mulheres, o direito à não discriminação por motivo de raça, o direito ao meio ambiente e agora o direito à livre orientação sexual. Quer dizer, é a liberdade e a igualdade que existe para os outros âmbitos, trazida para o âmbito da diversidade sexual. Quer dizer, é um momento, então, de evolução, realmente. Agora, você consegue imaginar, por exemplo, essa evolução chegar no casamento para o homossexual? Você consegue imaginar a igreja aceitando o casamento gay? Consigo. Na verdade, a igreja acompanha a evolução da sociedade. A igreja é um microcosmo dentro de um universo maior que é a sociedade. O casamento, principalmente o casamento religioso, ainda está ligado a essa heterossexualidade e ele é símbolo da união entre Cristo e a igreja, da união entre Deus e o seu povo eleito. Então, ele ainda está ligado a uma heterossexualidade. Mas o que a gente tem, por exemplo, em países onde a homossexualidade é aceita, no norte da Europa, alguns lugares dos Estados Unidos, igrejas evangélicas, luterana ou anglicana realizando bênçãos para casais do mesmo sexo. Na igreja católica, na Holanda, isso também acontece. Uma pesquisa da Universidade de Utrecht mostrou que 80% dos sacerdotes católicos realizam bênçãos para casais do mesmo sexo. E 50% dos padres católicos realizam essas bênçãos dentro do templo católico. Isso no Brasil é impensável, mas lá isso acontece e ninguém rasga as vestes, porque é uma coisa que já entrou na sociedade e as pessoas já assimilaram. Então, quer dizer, essas mudanças podem acontecer sim, mas elas são imprevisíveis, vão mais ou menos acompanhando a sociedade, mas a gente não tem como prever o que vai mudar, quando vai mudar e o que vai permanecer. A história é aberta. Mas não é interessante analisar que os casais héteros estão se casando cada vez menos, isso é um fato. Sim. Sim. E aí os homossexuais estão lutando por um direito de ter essa possibilidade também de casar como eles bem quiserem. Ou seja, é talvez um alcance de um direito que para o heterossexual já faz parte desde o início da história dessa sociedade que nós vivemos, atrelada à religião, enfim, que de repente agora eles estão tendo conquistas pouco a pouco e de repente talvez não seja uma forma até de
dá um impulso para essa instituição, o casamento, que parece tão perdida aí nesse momento? Tudo indica que sim. Quer dizer, como a heterossexualidade é algo já tradicional na sociedade, então alguns casais já inventam novas configurações familiares ou novos pactos dentro da heterossexualidade. Então, além do casamento, existe a união estável, que é juridicamente um pouco diferente. E os homossexuais, para alcançarem a sua aceitação social, muitos postulam o casamento civil, a união estável, como essa que passou no Supremo, mas é importante que haja um mínimo de reconhecimento social para as uniões homoafetivas. E eu digo isso até como padre respaldado na teologia: se não houver nenhum reconhecimento às uniões homossexuais e nenhuma aceitação social, então as pessoas homossexuais vão acabar se casando com pessoas de outro sexo, como acontece há séculos, para fugir da homofobia reinante na sociedade, dessa hostilidade reinante na sociedade. E essa união, um homossexual que se casa com alguém de outro sexo para fugir da homofobia, essa união é nula do ponto de vista sacramental. Não há sacramento no matrimônio aí. Ela pode ser declarada nula pelo tribunal eclesiástico, no caso da homossexualidade. Mas não é religiosa. Quer dizer, mesmo que a pessoa casou na igreja, mas não é religiosa. Mesmo que a pessoa casou na igreja, se ela é homossexual enrustida e tá casando para fugir da homofobia, essa união pode ser declarada nula depois. Então é importante que os fiéis saibam disso, que a união heterossexual, o casamento tradicional, não é solução para a pessoa homossexual, em hipótese nenhuma. Porque isso acaba trazendo sofrimento para muita gente, para todas as pessoas envolvidas. Muitos vão viver a homossexualidade clandestinamente. Então, o casamento tradicional, heterossexual, não é solução para a pessoa homossexual. É colocar o problema embaixo do tapete, não? Exatamente. Agora, você anteriormente falou sobre a discussão da homofobia e da homossexualidade nas escolas. A gente também teve recentemente o caso da distribuição dos kits, que foi cancelada, enfim. Você acha que hoje a sociedade brasileira está preparada para levar esse assunto para as escolas? E até te pergunto, você acha que as crianças e os adolescentes brasileiros precisam ter essa educação de uma forma clara, abrangente, ou há realmente limitações? Porque esse kit, no caso, ele tinha imagens de casais homoafetivos, discutia realmente abertamente esse assunto. Até onde que a gente está preparado para isso? Ou, na verdade, é uma grande besteira pensar que o adolescente não tem preparo para entender plenamente essa aceitação? Pois é, a sociedade precisa discutir isso e a escola também. Na verdade, a escola já discute a sexualidade, já coloca um padrão heteronormativo, né? Desde que menino veste azul, brinca com bola, menina brinca de boneca. Quer dizer, já há uma divisão dos papéis de gêneros desde criança. Então, de alguma maneira, a sexualidade é colocada. Então, é preciso que essas questões sejam discutidas, trazidas para desarmar essa homofobia que é cruel, principalmente para os adolescentes. O adolescente que se descobre travesti, o que começa a se portar como travesti, às vezes acaba tão hostilizado que sai da escola e, por falta de formação, tem mais dificuldade no mercado de trabalho, vai acabar se encaminhando para a prostituição. Quer dizer, há uma série de consequências perversas. Por isso, a homofobia tem que ser discutida nas escolas, sim, e combatida. Esse kit trouxe uma série de polêmicas, eu vi os vídeos, não achei nada demais, mas como esse assunto é sensível na sociedade, está havendo uma negociação do Ministério da Educação com segmentos evangélicos para que algumas frases sejam modificadas de modo que não haja uma propaganda da homossexualidade ou uma possível propaganda da homossexualidade. Foi informação que o ministro da Educação trouxe, que conversou com a presidente, e que haveria algumas modificações e o kit seria lançado. É necessário, sim, que seja lançado e que seja discutida a homossexualidade e a homofobia nas escolas. Luiz, eu estou chegando no final do programa e eu queria finalizar com uma pergunta com a qual abri o programa, que foi: como é que se derruba um preconceito histórico? Um pouco disso você já me falou. Agora, o que mais precisa ser feito para se derrubar um preconceito de milênios? Olha,
na história a mudança compõe com a não mudança e segue suas linhas de menor força. Mas é basicamente o conhecimento, o debate aberto, sem medo. E eu penso que a fé também pode ajudar. Assim como muitas vezes a religião legitimou a homofobia, ela pode ter um efeito contrário. Por exemplo, a Parada Gay de São Paulo teve aquela frase como lema: amai-vos uns aos outros, basta de homofobia. Deus criou a todos, homossexuais e heterossexuais. Cristo veio para todos. Isso é o que os cristãos acreditam, para trazer o jugo leve e o fardo suave. Então é preciso acabar com a homofobia, é preciso aceitar e amar as pessoas como elas são. Muito obrigada, Luiz, pela sua presença aqui no nosso programa. É sempre bom ouvir uma mensagem equilibrada, né? Enfim, a gente precisa lidar com a aceitação com o próximo. Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço, Yasmine. É um grande prazer para mim. Obrigada a você de casa que acompanhou o Sala de Convidados Entrevista. A gente fica por aqui. Eu espero você no próximo programa. Até lá!